Esse hino chama-se Consagração. Seja o meu canto para sempre só pra te louvar, seja tão somente eternamente pra te adorar, seja o recado que tu tens hoje aqui pra dar, mas possa eu trazer na mente que tu és quem o dá. Seja minha vida o padrão, aquilo que eu falar no procedimento, exemplo aos fiéis levar. A pureza grande e também na fé e no amor, que eu possa lembrar-me sempre que dependo de ti, Senhor. Graça e paz, meus queridos da Igreja de Monte Belo, né? Felizes por estarmos juntos, né? Apesar da saudade grande de nós, que nós estamos, de não estarmos juntos assim fisicamente, mas eu tenho tido a graça de nós podermos nos falar e sabermos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E nesse dia tão lindo, nós gostaríamos de deixar aqui uma palavra que se encontra em Abacuque 3, a oração de Abacuque, onde diz: portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas amalhadas sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é minha força, e farás os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. É uma palavra, meus queridos, que é linda, porque ali Abacuque, ele vivia um momento de caos, um momento de incerteza. E ali muitas coisas aconteciam, e a gente vê que quando ele vê tudo devastado ao seu redor, ele não vê esperança, ele não vê saída, ele se volta para o Senhor. Ele se volta de uma maneira tão maravilhosa, com o coração cheio de gratidão, com o coração cheio de exultação, porque ele sabia de onde poderia vir o socorro dele, como diz o salmista: o meu socorro virá do Senhor. E dessa maneira que ele tinha força para exultar e louvar o Senhor, quando ele diz: apesar de todas essas coisas, eu me alegrarei no Senhor, porque dele virá a minha salvação. Então, queridos, o que eu quero falar para vocês, da parte de Deus, que ainda que nós vivenciamos qualquer tipo de problema, qualquer tipo de circunstância ou dificuldade, não importa. O que importa é que o nosso coração, ele tem que estar ligado ao coração de Deus. Que o nosso espírito tem que estar ligado ao Espírito Santo de Deus e que a nossa vontade seja feita a vontade de Deus. E que Jesus, o nosso bom amigo, possa estar conosco durante todo o dia. Por quê? Porque só assim Deus vai encontrar em nós verdadeiros adoradores, verdadeiras adoradoras, que adoram o Senhor em espírito e em verdade, porque Ele vai ver que nós adoramos realmente por aquilo que Ele é em nossas vidas, porque nós temos uma vida com Deus, nós temos testemunhos com Deus, nós sabemos o Deus que nós servimos. E não podemos
gostaria de deixar aqui quando Davi fala da felicidade daquele que habita, né, no santuário de Deus, quando diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, a minha alma está anelante e desfalece pelos teus atos, Senhor. O meu coração e minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e andorinha ninho para si e para a sua prole junto aos teus altares, Senhor. Bem-aventurados que habitam na tua casa, louvar-te-ão continuamente. Então, aqueles que habitam na casa do Senhor, eles vão louvar o Senhor continuamente. E esse louvor ele tem que brotar nos nossos corações de uma maneira tão grande, de uma maneira tão perfeita, de uma maneira tão maravilhosa, que apesar de toda dor, de tudo aquilo que contrapõe a nossa vontade, o Senhor encontra em nós verdadeiramente o coração agradecido e grato por tudo que Ele fez. Então nós podemos aqui, queridos, reforçar a palavra quando diz: Senhor, eu te louvarei, não importa as circunstâncias. Aí é que nós vemos onde nasce o verdadeiro louvor. Porque quando nós começamos a louvar a Deus, vem um rio. Eu acho que esse rio vem lavar todos os nossos medos, tudo aquilo que impede que nós tenhamos uma palavra de gratidão a esse Deus que tem cuidado de mim, de você, da maneira dele, da forma dele, mas ele tem feito o melhor para mim e para você. Então, vamos guardar uma coisa. Quando o louvor vem inundar o nosso coração e a nossa mente, meus amados, são quebradas cadeias em nossa vida, são quebradas várias coisas em várias áreas das nossas vidas, porque o Senhor reina. E eu quero te convidar a orar comigo com a mão no teu coração, porque quando eu enfrento alguns problemas que eu sei que eu não vou poder resolver assim sozinha mesmo, que eu preciso de Deus, eu venho falar assim: Senhor, Jesus, Espírito Santo, Deus, reina nas minhas emoções, reina na minha vida, porque somente o Senhor vai poder fazer isso por mim e por você. Vamos orar então? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, o Deus que nós louvamos e agradecemos, nós queremos pedir, Senhor, primeiramente, perdão dos nossos pecados, Senhor, porque, Senhor, nós pecamos, ó Pai, às vezes, Senhor, com a nossa ansiedade, com o nosso medo, Senhor Jesus, nós esquecemos, ó Deus, que o Deus que faz todas as coisas, o grande Deus, o Deus, ó Pai, que tem Jesus como nosso amigo, o Espírito Santo como nosso Consolador, nós, ó Pai, muitas vezes, Senhor Jesus, esquecemos de ter essa trindade tão maravilhosa, Pai, que, Senhor, nos inspira, Senhor, a viver, a louvar, a agradecer e a reconhecer a Tua mão poderosa sobre tudo e sobre todos. Porque ao Senhor convém o louvor, a sincera gratidão, a adoração por aquilo que Tu és, por aquilo que Tu fazes, por aquilo que Tu realizas, Senhor, no nosso meio, Senhor, que são grandes coisas. Senhor, na manhã de hoje, nós queremos entregar o nosso coração ao Senhor, um coração grato a Ti. É isso que nós temos para Te oferecer, como assim diz o louvor. Receba, Senhor, o nosso coração, receba, Senhor, a nossa vida, Senhor, da maneira que está, da maneira que ela está, Senhor, e que o tratar do Senhor, a resposta do Senhor venha a ser, Senhor, um louvor que brote verdadeiramente em nós, em espírito e verdade. E queremos deixar, ó Pai, tudo aquilo, Senhor, que nos aflige, nossos medos, pavor, medo mesmo, ó Pai, e ansiedade diante do Teu altar. E queremos receber do Senhor a Tua paz, que nos dá alegria e que nos faz Te louvar cada vez mais em espírito e verdade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, e aqui fica um conselho. Quando vier a ansiedade, vier o medo, brotar qualquer coisa para tirar a tua paz, eu te encorajo a louvar e engrandecer ao Senhor. Porque onde há um louvor, o inimigo não pode tocar. Porque onde há o louvor, há a glória de Deus. Como diz, eu contudo, Senhor, quero ficar nos teus atos, porque não há melhor lugar para mim. Amém? Beijo a todos, que Deus os abençoe. Louvem comigo. Grande
Pai do Senhor, amada igreja, estou muito feliz pelo convite de participar desse culto maravilhoso, né? Esse domingo. Muitas das vezes nós pecamos por olhar, pecamos por falar, pecamos até por pensamento, né? E por isso, pela graça de Deus, misericórdia nas nossas vidas, Jesus nos perdoa. Eu queria deixar agora, nesse momento, né, amada igreja, um versículo que se encontra em 1 João 1:9, né, que se diz assim: se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. No 10, se dissemos que não pecamos, fazemos mentirosos e a sua palavra não está em nós, né? Isso quer dizer que a gente somos humanos, né? A nossa carne, né? Nós somos carne, né? E nós pecamos, né? E por isso nós temos um Deus grande que pode, né, nos perdoar, né? E por isso nós entregamos todos os nossos pecados na mão do Senhor, porque só Ele que pode nos perdoar. E nesse momento eu queria fazer uma oração de confissão, irmão. Quem puder se ajoelhar, né, aí nas suas casas, quem puder fechar os olhos, né, para a gente entrar em comunhão com Deus, para pedir, né, perdão para Deus, né? Senhor Deus, grandioso Jesus, te pedimos, Senhor Jesus, Pai, que o Senhor venha, Senhor Jesus, nos perdoar, Senhor Jesus, pelas nossas fraquezas, Senhor Deus, Pai. Perdoar, Senhor Jesus, Pai, pelas nossas iniquidades, Senhor Deus, Pai. E muitas vezes, Senhor Jesus, Pai, a gente não deixa a nossa iniquidade, Pai. Viemos te pedir perdão também, Senhor Jesus, Pai, pelas nossas... muitas vezes, Senhor Jesus, Pai, a gente não deixa de fazer, Senhor Jesus, o trabalho para Ti, Senhor Deus, Pai. Pai, vem perdoar, Senhor Jesus, nossas vidas, Senhor Deus, Pai. Ô Senhor Deus, Pai, para que a gente possa, Senhor Jesus, levar uma vida, Senhor Jesus, Pai, na Tua presença, Senhor Deus, Pai. E por isso, Senhor Jesus, Pai, perdoa, Senhor Jesus, Pai, o nosso irmão e nossa irmã, Senhor Deus. Perdoa nossas vidas, Senhor Jesus, Pai. Perdoa, Senhor Jesus, porque às vezes a gente não consegue perdoar também, Senhor Deus, Pai. Ó Deus, Pai, perdoa, Senhor Jesus, Pai, nossas vidas, Senhor Deus. Deus, não sei, Senhor Jesus, Pai, como é que está a minha vida, Senhor, mas eu te peço perdão, Senhor, Pai, que muitas vezes nós somos muito rebeldes, Senhor, com a Tua palavra, Senhor Jesus, Pai. E por isso, Senhor Jesus, Pai, viemos pedir, Senhor Jesus, que o Senhor perdoa, Senhor Jesus, as nossas iniquidades, Senhor Deus, Pai. Perdoa, Senhor Jesus, Pai, para que a gente possa, Senhor Jesus, Pai, continuar, Senhor Jesus, na Sua presença, Senhor Deus, Pai. Nós pecamos, Senhor Jesus, porque somos fracos. Pecamos, Senhor Jesus, porque nós temos iniquidade, Senhor Jesus, Pai. Mas sem Ti, Senhor Jesus, nós não somos nada, Senhor Deus, Pai. E por isso, Senhor Jesus, Pai, só Ti, Senhor Jesus, que pode nos perdoar, nos livrar, Senhor Jesus, Pai, dos nossos pecados, Senhor Jesus, para que a gente não possa fazer mais, Senhor Jesus, Pai. E por isso nós estamos Te entregando, Senhor Jesus, Pai, nesse momento, Senhor, todos os nossos pecados, Senhor Deus, Pai. E por isso, Senhor Jesus, já Te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças e paz, meu irmão e minha irmã. Gostaria desse momento agora aqui, ler uma leitura bíblica, para nós possamos levantar as nossas ofertas e os nossos dízimos para a casa do Senhor. O texto se encontra lá em Malaquias, capítulo de número 3, versículo de número 10. Diz assim na minha Bíblia: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Esse texto bíblico, nós estamos lendo aqui para
nós possamos estar levantando nossos dízimos, nossas ofertas, que o seu dízimo e a sua oferta, meu amigo, minha amiga, é muito importante para a casa do Senhor Jesus, para que nós possamos cumprir e honrar com os nossos compromissos. Então não deixe de levar o seu dízimo e a sua oferta. Se você não tem a possibilidade de estar levando o seu dízimo à casa do Senhor, ou não tem possibilidade também de estar depositando na conta, das nossas contas, fala com alguém, fala conosco, nós iremos retirar na tua casa o local você possa trazer a nós. Para que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus Cristo, para que esse texto bíblico possa se cumprir na sua vida, para que nós possamos trazer todos os nossos dízimos, todas as nossas ofertas para a casa do tesouro, para a manutenção da sua casa. Por isso, em nome do Senhor Jesus, eu gostaria de estar orando, te abençoando a sua vida através das suas ofertas, através dos seus dízimos. Então que você possa pegar o seu dízimo, a sua oferta, colocar no seu envelope, levantar para os céus, para que Deus possa abençoar nossas vidas. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos e te louvamos no nome do Senhor Jesus, por essa oportunidade que tem nos dado, Deus, de estarmos contribuindo com a tua casa, Senhor. E é no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, que eu peço a Ti, Senhor, que abençoe esse meu irmão, que abençoe essa minha irmã, esse meu amigo, essa minha amiga, que pôde contribuir durante este mês, Senhor, que tem contribuído com a sua casa, que Tu possa retribuir na vida dela ricas bênçãos, ó Deus, não somente bênçãos espirituais, mas a bênção da saúde, a bênção da sua família, a bênção profissional, no nome de Jesus Cristo, que eu te agradeço. Muito obrigado e graças a Deus. Amém, irmãos? Pra viver sorrindo, ter um rosto lindo, é preciso andar com Jesus. Mudança completa, viver vida eterna, ter um caminho
Amém, meu irmão e minha irmã. Privilégio nosso poder nos encontrar nesta noite, neste que é o primeiro dia da semana, para adorar, para louvar, para cultuar ao único que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo louvor. Temos o privilégio de celebrar a um Deus vivo, a um Deus que tem nos dado vida e um Deus que renova cada dia a nossa fé, a nossa esperança e a certeza da vida eterna. Eu quero compartilhar com vocês um texto que se encontra na carta de Paulo aos Romanos. Nesta semana nós desafiamos a comunidade para, como igreja, como família da fé, lermos esta carta. Estamos lendo aos poucos, 2 capítulos por dia. Hoje já estamos nos capítulos 7 e 8, já o 4º dia. E é muito preciosa essa carta, que é uma carta que traz para nós um tratado teológico que embasa a nossa fé, a nossa doutrina como povo cristão, que fala sobre a nossa condição de ser humano como pecadores, como pecadoras, e o quão carente, o quanto necessitamos da graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o capítulo que nós vamos meditar nesta noite é o capítulo de número 5, Romanos, capítulo de número 5, e nos diz assim, a partir do 1º versículo, a justificação pela fé e paz com Deus. E nos diz o texto: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela graça, pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança é experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Até o versículo de número 5, tenhamos uma palavra de oração. Pai de amor, graças te damos por este tempo precioso diante da tua santa palavra. Obrigado, Deus, porque nós já tivemos neste tempo de culto a oportunidade de te adorar ao Deus que fortalece a nossa fé, como o profeta Abacuque nos ensina. Obrigado, Deus, porque nós tivemos o privilégio de repensar a nossa vida, olhar para aquilo que temos feito, pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades. Obrigada, Senhor, porque nós temos o privilégio de te ofertar, de trazer, ó Deus, até a tua presença o nosso dízimo, a nossa oferta. Mesmo estando nas nossas casas, nós podemos consagrar a ti os nossos bens materiais, as nossas finanças, ó Pai, assim como as nossas vidas e toda a nossa casa. Ó Pai, obrigada porque nós pudemos te louvar, te glorificar. E agora que estamos diante da tua palavra, clamamos: fala conosco, Paizinho, dispensa sobre nós a tua graça, dispensa sobre nós a unção do teu Espírito Santo. Que a tua palavra, Senhor, seja uma semente que caia em terra fértil, que cada coração que ouvir desta palavra, Senhor, possa ser uma terra preparada para que a palavra frutifique para o louvor da tua glória. Muito obrigado por este tempo precioso, nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. O texto que nós lemos de Romanos, ele fala sobre a justificação pela fé. E justificação pela fé é um dos pilares da nossa doutrina, como povo cristão, como povo protestante, como povo metodista. Na nossa doutrina metodista, nós temos a seguinte afirmação em relação à justificação pela fé. E nos diz assim: justificação pela fé é o ato judicial. Então nós vamos pensar assim: você tinha uma dívida, você tinha um débito, e esse débito poderia ser protestado,
Mas agora, se ele for protestado, o juiz vai dizer assim, olha, essa dívida foi perdoada, foi paga essa dívida, né? Então, é um ato judicial, mas também é divino, porque é um perdão e uma graça que somente Deus, pelo seu amor, que é grande, né? Como nós cantamos com as crianças hoje de manhã, é grande e largo. Somente pelo amor de Deus, pela graça de Deus, é que nós alcançamos este perdão, é que nós alcançamos esta justificação. Então é um ato divino que se aplica ao pecador que é crente em Cristo Jesus. O benefício da expiação, nossos pecados foram expiados, libertando-nos da condenação dos nossos pecados, colocando-nos no estado de favor e tratando como justo. Pensa, né? A Bíblia fala, não há um justo sequer. Todos pecaram e carecem da graça de Deus. Mas, a partir de Jesus Cristo, Ele nos justificou. Ser justificado é ser perdoado e recebido no favor de Deus, porque em tal estado seremos finalmente salvos. Justificação e perdão significam a mesma coisa para nós. A causa originária, o que originou esse perdão, essa justificação para nós, em nós, foi simplesmente o amor de Deus por meio de Jesus Cristo na cruz do Calvário, por meio da expiação, por meio do sangue que foi derramado na cruz. E a causa é a fé pessoal do crente. Então, pela fé, nós cremos que nós fomos justificados pelo sangue de Cristo, por isso nós temos acesso a Deus. Mas o que implica então, que bênção, saber que somos perdoados e perdoadas, justificados e justificadas, que bênção. Mas o que isso implica na nossa vida diária? Daqui a pouquinho já estamos anoitecendo, amanhã você acorda, quem não está precisando, né, quem não está podendo fazer a quarentena, quem precisa sair para trabalhar, que há muitas pessoas da nossa comunidade, né, e da nossa cidade que precisam sair para trabalhar, o que implica numa segunda-feira de manhã você ser justificado? O que implica sermos justificados e justificadas diante deste cenário que vivemos, onde algumas ações são ações tomadas em situações de guerra? O que implica sermos justificados? Aliás, quando antes de nós crermos em Jesus Cristo e recebermos esse dom, né, da justificação, essa bênção da justificação em nossas vidas, a nossa vida era uma vida de angústia, dor e tristeza, ainda que disfarçada com momentos passageiros e agradáveis. Então vamos pensar assim, há pessoas que não foram ainda justificadas, que não declararam a sua fé em Cristo Jesus e pensam erroneamente, equivocadamente, que não precisam, que estão bem na sua caminhada. Então essa é uma falsa sensação de que tudo está bem, por falta de conhecimento da palavra de Deus e por falta de conhecimento de para onde está indo a sua vida. Portanto, meu irmão e minha irmã, nós precisamos entender o seguinte: antes de sermos justificados e justificadas, nós estávamos separados. O povo de Deus estava separado de Deus, as pessoas estavam separadas de Deus. Por quê? Lembramos da história, do relato bíblico, quando entrou o pecado, o próprio Romanos vai dizer isso para nós, por um só homem entrou o pecado ao mundo e o salário do pecado é a morte. Então não dá para nós estarmos em relacionamento com Deus, e eu tenho dito isso nessa comunidade, nosso Deus é um Deus de relacionamento. O que Deus quer, meu irmão e minha irmã, é se relacionar comigo e com você, é caminhar comigo e com você. Por isso, o que implica sermos justificados quando amanhecer o dia e chegar a segunda-feira e eu
precisar sair para trabalhar no meio de uma pandemia ou ter que ficar em casa no meio de uma pandemia. Implica que se eu estou justificada, eu começo o meu dia em paz com Deus. Eu vivo todos os meus dias em paz com Deus. Aquela guerra que havia uma separação, havia uma discordância, havia uma situação muito ruim entre o ser humano e Deus, porque o ser humano pecou e se separou de Deus. Então havia aquela guerra, o ser humano queria se chegar a Deus, mas ele não conseguia por si só. Aliás, nós não conseguimos por nossos méritos nos chegarmos a Deus. Por isso a intervenção divina por meio de Jesus Cristo, que restaurou, nos religou novamente a Deus, e aquela guerra que existia entre nós do pecado não existe mais. Não estamos mais separados, o ser humano não está mais separado de Deus, mas nós humanos que cremos em Jesus Cristo já estamos ligados novamente com Cristo. Por isso o texto diz para nós o seguinte: justificados, pois, mediante a fé. Então, que é um fator importante. Como é que eu sei, pastora, que eu sou justificada? Por meio da fé. A própria palavra do Senhor, o próprio livro de Romanos vai dizer para nós que nós somos, que a fé, ela vem até nós por meio de ouvir essa palavra. Lá em Romanos 1:17, que nós também lemos nessa semana, né? Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo. Eu e você somos justos porque já fomos justificados e justificadas em Cristo Jesus por meio da fé. E por meio dessa fé é que nós vivemos. Portanto, meu irmão e minha irmã, a guerra que existia no nosso interior, porque havia uma guerra, nós queríamos sentir paz novamente, não tínhamos paz, porque está longe de Deus, está longe das promessas, está longe da paz de Deus. Efésios 2 vai dizer isso para nós novamente, né? Sem Deus nós não temos paz no mundo. Portanto, diante de uma pandemia onde muitas pessoas estão sofrendo, estão chorando, há muitas pessoas que vivem essa pandemia ainda dentro de um cenário de guerra pessoal. Há uma angústia no seu interior e não há nada que ela faça que traga paz, porque ela está buscando a paz externamente. Ela está buscando paz em situações, em pessoas, em lugares, e não vai encontrar, porque a paz que nós precisamos é a paz que está dentro do nosso coração. É a paz, como nós cantamos, essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo em mim vai bem, mas essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu oro ao meu Senhor, é porque eu creio em Deus, eu creio no Deus Todo-Poderoso, eu já fui reconciliada com Ele, por isso eu estou em comunhão com Ele, Ele caminha comigo. Quando eu acordo na segunda-feira, se for para sair ou se for para ficar em casa, eu estou com Deus, e saber que Deus está comigo gera paz no meu coração. Portanto, creia que nós somos justificados e justificadas, e por meio da fé nós temos paz com Deus. E isso não é mérito nosso, mas é pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O versículo 2 também nos diz o seguinte: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. E eu queria falar sobre essa questão de ter acesso. É muito interessante que quando você tem a sua vida na rotina diária, normal, você levanta, sai, vai, vem, nós temos até, nós temos o direito de ir e vir, mas de repente esse direito nos foi cerceado, esse direito nos foi limitado, nem todo mundo está podendo ir ou vir, ou ir e vir. Alguns têm que ficar dentro de casa, e bom que é para aqueles que podem e devem, né, ficar dentro de casa. Mas o texto está dizendo para nós aqui de acesso à graça, acesso à presença de Deus. Vamos trazer à nossa memória a vivência que tivemos nos últimos dias, nos últimos 15 dias, quando celebramos a paixão de Cristo.
E aí a gente vai se lembrar que uma das palavras de Jesus lá na cruz, quando nós fizemos o culto das 7 palavras da cruz, nós vamos lembrar do momento em que Jesus fala está consumado, e nós vamos lembrar do momento em que o véu do templo foi rasgado de cima a baixo. E aí nós precisamos pensar que o rasgar desse véu nos dá livre acesso ao Pai. Então note, meu irmão e minha irmã, quando nós somos justificados e justificadas, nós temos livre acesso ao Pai. O texto fala para nós que nós temos paz, porque nós podemos nos relacionar com Deus, podemos conversar com Deus, dialogar com Deus, caminhar com Deus, porque nós temos acesso a esse Pai, temos acesso a esse Deus pela fé, e nessa fé, nessa graça, nós estamos firmes. Portanto, note, você tem acesso, você pode entrar na sala do trono. É como a gente pensa, os próprios relatos bíblicos, né, dos reis, não podia qualquer pessoa entrar lá diante do rei, nem a própria esposa do rei podia entrar, nem a rainha poderia entrar lá na presença do rei sem ser anunciada, sem ter autorização, sem que o rei dissesse, pode entrar. Agora note você o privilégio que eu e você temos de poder entrar na sala do trono, de poder nos prostrar na presença do Pai, de poder nos ajoelhar, de poder nos sentar aos pés do Senhor e aprender com Ele. Nós temos o acesso ao Pai pela fé, não há nada que nos separe, nós podemos entrar. Alguém abriu, Jesus Cristo abriu o novo e vivo caminho, lá em Hebreus vai dizer assim para nós, né, pelo novo e vivo caminho. Que bênção, meu irmão e minha irmã, diante desta pandemia, talvez você esteja ilimitado de sair da sua casa, ou de frequentar o comércio, ou de ir visitar pessoas as quais você gostaria, mas eu quero dizer para você que você não está limitado de entrar na presença do Pai, você não está limitado de entrar na presença de Deus para adorá-lo. Portanto, você tem acesso a Deus. Que bênção! Por isso nós podemos nos gloriar na esperança da glória. Olha que coisa linda! A glória do Senhor é o que nos espera. Caminhamos para a glória. Às vezes a gente não gosta muito de pensar nisso, mas nós precisamos pensar e nós devemos crer que nós caminhamos para a glória. Nós vamos viver a vida eterna juntamente com o nosso Deus. Eu ouvindo certa feita uma pregação, e o pregador dava o testemunho de uma pessoa, também de um outro pregador, que estava ali muito enfermo, à beira da morte, e ele chama a sua esposa e diz para a esposa assim: eu sempre pensei que quando chegasse esse meu momento eu iria para o céu, mas eu quero te dizer que o céu veio até mim. É uma forma bela da pessoa descrever o momento em que ela estava entrando na glória. E eu creio, meu irmão e minha irmã, nós não podemos perder essa dimensão de que um dia eu e você também estaremos na glória para adorar, estar ali o tempo todo glorificando e louvando e adorando ao nosso Deus. Mas o texto continua, né? Então nós temos essa esperança que se renova mesmo diante de situações difíceis e delicadas, a esperança de que estaremos com o Senhor na glória. E não somente isso, mas também nós nos gloriamos, então nós também nos alegramos, nos gloriamos, sabe no quê? Nas próprias tribulações. Mas pastora, a palavra de Deus é estranha, né? Como é que a gente vai se alegrar porque está passando por um problema? Eu vou me alegrar porque nós estamos em plena pandemia, com muitas pessoas morrendo, nessa tribulação que o nosso país está passando, eu vou me alegrar? É isso que o texto fala, né? Eu vou me gloriar nessas tribulações? Não, meu irmão, minha irmã,
Não é nesse sentido, é no sentido de que no momento da provação, no momento da tribulação, nós estamos tendo a oportunidade de sermos lapidados pelo Senhor, de sermos trabalhadas pelo Senhor, na nossa mente, no nosso ser, no nosso caráter, no nosso jeitinho. A gente tem uma expressão brasileira que diz assim, né, que é bem conhecida: eu nasci assim, vou morrer assim. Não, nós, povo de Deus, somos melhorados a cada dia. Nós temos um exemplo. Paulo vai dizer para nós: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Então, se nós como povo de Deus, temos uma referência de perfeição, ainda não chegamos lá, mas não podemos abrir mão de continuar trabalhando trazendo à nossa memória que nós somos criados e criadas à imagem e semelhança de Deus. Deus é perfeito, Deus é santo, Deus é amor, Deus é misericórdia, e foi a imagem desse Deus que nós somos criados. Então, se está faltando em nós amor, se está faltando em nós misericórdia, se está faltando em nós perfeição, se está faltando em nós santidade, nós não podemos abrir mão, nós precisamos procurar a cada dia mais restaurar essa imagem de Deus em nós. Portanto, meu irmão e minha irmã, nos gloriar na tribulação é entender estes momentos que passamos de dificuldade, de luto, de dor, de grandes tribulações, como uma oportunidade de Deus estar lapidando as nossas vidas. É tempo de nós pararmos e falarmos: Senhor, o que o Senhor quer trabalhar em mim? Me mostra, me ajude, me revele por meio da Tua palavra. Como, Senhor, eu preciso, como eu posso melhorar, como eu posso sair dessa situação mais fortalecido, como nós podemos sair dessa situação mais firmados e firmadas em Deus, como nós podemos sair dessa situação declarando a nossa fé em Cristo Jesus. Senhor, tem misericórdia de nós, nos ajuda, porque nós queremos, ó Pai, nos gloriar na tribulação, sabendo que o Senhor está levantando um povo forte, o Senhor está levantando um povo fiel, o Senhor está levantando uma igreja consagrada, uma igreja para viver em santidade, uma igreja para fazer a mudança, uma igreja para fazer transformação, uma igreja para mostrar neste mundo, neste século e em séculos vindouros o Teu poder, a Tua glória, o Deus maravilhoso e glorioso que o Senhor é. Por isso o Senhor trabalha mesmo na Tua igreja. Nós queremos, ó Pai, nos gloriar nessa tribulação por saber que o Senhor está forjando em nós uma igreja segundo o Teu coração, para fazer a Tua obra com grande poder, sinais e maravilhas. Por isso nós podemos nos gloriar diante das nossas tribulações. E sabe o que? O texto continua dizendo que as tribulações, elas produzem em nós perseverança. Gente, é só pela fé. É só pela fé que nós podemos olhar para o cenário atual e dizer assim: nós vamos permanecer firme, nós vamos perseverar. Eu amo essa palavra, né? Eu tenho dito ela para vários dos nossos irmãos e irmãs. Talvez você já tenha recebido, se não ainda, perceba. Eu sempre digo: persevera, meu irmão, persevera, minha irmã. Não desista, não pare de lutar, como nós cantamos. Eu me lembro de uma ilustração muito interessante que mostra assim a história de uma pessoa que não perseverou, né? Ela desistiu no meio do caminho, né? Diz que uma pessoa, em um determinado momento da noite, andando por uma montanha, ela cai numa ribanceira. E ela fica ali durante algumas horas, né? E passando necessidades, dificuldades e ferida. E de repente ela ouve uma voz assim, né? E ela estava ali presa, pendurada a um galho, e ela escuta uma voz: solta o galho, né? Solta o galho. Mas ela não acreditou naquela voz, ela não confiou naquilo que ela estava ouvindo, ela não soltou o galho, ficou ali, né? Pendurada, presa, ferida, e durante a noite, então, ela vem a falecer ali pendurada, né? Ela não confiou naquilo que ela estava ouvindo. E no dia seguinte, ela foi encontrada, né, durante o dia, a apenas 50 centímetros do chão.
Então, durante a noite, ela não estava enxergando a distância que ela estava do chão, não quis soltar, né, daquilo que ela estava agarrada ali, não quis perseverar na sua fé, confiar em Deus e acabou perdendo a sua vida. Portanto, meu irmão e minha irmã, persevere, não desista, não pare no meio do caminho, não abandone a fé, mas siga firme. O nosso Deus é um Deus poderoso e nós estamos caminhando não por aquilo que vemos neste mundo, mas nós estamos vislumbrando a glória de Deus, a vida eterna. Por isso nós não nos limitamos somente a essa vida, porque como diz Paulo, se nos limitarmos somente a essa vida, a nossa fé ela é fraca, ela não tem sentido de ser, mas nós esperamos pela a vida eterna. Portanto, essa tribulação, ela produz para nós perseverança, e a perseverança produz experiência. Porque quando nós perseveramos, nós seguimos em frente. E aí quando a gente segue em frente, a gente sai de um momento difícil, mas às vezes a gente entra em outro mais difícil ainda, não é assim? Às vezes você acha que a gente é um pouco exagerado, né? A gente fala assim, poxa, eu não vou aguentar, eu não vou conseguir sair dessa, eu vou morrer no meio dessa situação. Mas passa, a gente vence, a gente sai, e aí tem outra, às vezes pior, né? E a gente, poxa, é verdade, eu estava sendo preparado. Deus estava me fortalecendo para passar por isso que eu estou passando agora. Portanto, a perseverança, quando você persevera, quando você segue em frente, quando você não deixa nenhum obstáculo te segurar, mas você continua a sua caminhada, você ganha experiência para poder também testemunhar. A experiência, ela tem valor também quando você conta. Como nós temos ouvido e ouvimos na escola dominical hoje, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não vamos encobrir aos nossos filhos, mas contar para as próximas gerações os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Portanto, meu irmão e minha irmã, nós temos o privilégio de testemunhar, de contar aquilo que Deus tem feito na sua vida, no seu lar, na sua família, na igreja, no meio do povo de Deus. Nós temos experiência, né? Experiência para contar, como diz o louvor. E essa experiência, ela renova, ela produz em nós uma esperança. É verdade, se esse Deus fez na vida daquela família, se esse Deus fez na vida desse país, Deus fez na vida do seu povo, desde os primórdios, é o mesmo Deus que continua fazendo. O Deus que nós cremos é o Deus do ontem, do hoje e do eternamente. Ele fez ontem, Ele faz hoje e Ele fará amanhã. Portanto, essa é a nossa esperança. Quando a gente traz à nossa memória aquilo que Deus fez, nós podemos continuar confiando. Como nós lemos o profeta Abacuque no início do nosso culto. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não dê os seus frutos, ainda que a videira, fale, ainda que não haja alimento nos currais, não haja gado, não haja leite, não haja nada. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Essa é a minha esperança que vem da experiência que eu mesma tive com Deus e que outros irmãos e irmãs tiveram com Deus e que têm testemunhado. Por isso a importância de você testemunhar, contar aquilo que Deus tem feito na sua vida. E essa esperança, ela não confunde, não traz confusão na nossa mente, ela traz paz na nossa mente. Ela traz paz porque é uma esperança que vem da certeza de saber que o amor de Deus foi derramado em nossos corações. E eu acho fantástica essa expressão, o amor derramado. Eu sempre exagerada, Eu sempre vejo aquele jarro bem cheio assim, sabe, jarro de acampamento, aqueles jarros desse tamanho, cheio de suco, E aí às vezes precisa 2 pessoas para conseguir levantar o jarro. Eu imagino isso, um jarro bem gigante, cheio do amor de Deus sendo derramado na nossa vida. E aí nosso coração enche desse amor e derrama, e esse amor vai inundando todo o nosso ser, e esse amor vai alcançando as pessoas que estão ao nosso redor, e vai sendo derramado, e vai espalhando, e vai tirando a tristeza, vai tirando a secura, vai tirando a dor, vai tirando a angústia, vai tirando o desespero, e vai enchendo os corações de fé, de alegria, de esperança, de paz. O amor de Deus é derramado no nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão e minha irmã, tenha essa certeza. Você foi justificado e justificada na fé em Cristo Jesus. Portanto,
persevere. Tem tribulação? Persevere. Tem perseverança? Tem experiência. Tem experiência? Tem esperança. Tem esperança? Não tem confusão, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração. Que você tenha uma semana abençoada, uma semana de paz, uma semana de alegria. Se prepare durante essa semana. No próximo domingo, já é o primeiro domingo do mês de maio, teremos um tempo da ceia do Senhor. Faremos a ceia nas nossas casas novamente. Por isso, durante a semana, já prepare o seu pão, já prepare o seu suco de uva, seja se consagrando para que a gente juntos e juntas possamos tomar a ceia do Senhor. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana de paz. Eu te convido, feche os seus olhos. Nós vamos ter uma palavra de oração, um tempo de pedir a Deus pela vida da nossa igreja, pelas famílias que nós já temos orado, pelos muitos pedidos que têm chegado até nós, amigos, amigas, famílias conhecidas, vizinhos, contemporâneos da cidade, pessoas que estão passando pelo momento de luta contra a Covid. Nós temos a nossa igreja, a nossa irmã Lita, que está internada, o nosso irmão Antônio, que também está no hospital. Nós temos acompanhado juntamente com o nosso irmão João, toda a família. É um tempo de orar, tantos outros pedidos de oração que têm chegado, pessoas que têm trazido notícias boas, que estão melhorando, que estão se recuperando. Portanto, nós cremos num Deus que é o Deus que ouve a nossa oração. E mais uma vez eu peço, igreja, faça a sua parte, você que pode, não saia da sua casa. Eu sei que é difícil, mas evite. E se precisar, tome os devidos cuidados, use a máscara, faça o uso do álcool gel. Não é besteira, não é mentira, é verdade. Nós estamos vendo que está muito difícil, portanto, nós cremos em Deus, mas nós também fazemos a nossa parte. Feche os seus olhos, nós vamos orar neste momento. Senhor Deus de amor, nós te damos graças nesta noite, pelo privilégio que temos de estar na tua casa, de estar na tua presença, porque, ó Deus, quando nós nos reunimos em teu nome, o Senhor se faz presente, e, ó Deus, a tua palavra nos diz que o templo, Pai, somos nós. Por isso nós estamos na tua casa, porque o Senhor está em nós e nós cremos, ó Pai. Senhor, eu quero colocar diante de Ti a vida da Tua igreja, quero colocar cada lar, cada família, cada irmão e irmã que agora está clamando pela Tua misericórdia. Pai, aqueles que passam por dificuldades, que passam por lutas, ó Pai, aqueles que estão hospitalizados, aqueles que têm parentes hospitalizados. Senhor, tem misericórdia, que o Teu Espírito Santo console, conforte, fortaleça, traga cura, Senhor, mas que acima de tudo, ó Pai, que o Senhor possa moldar em nós, trabalhar em nós aquilo, ó Deus, que precisa ser trabalhado. Por isso nós nos colocamos diante de Ti, clamamos a Tua misericórdia, clamamos a Tua cura, clamamos, ó Deus, o Teu poder, clamamos, ó Pai, que o Senhor move com o Teu Espírito Santo em cada leito do hospital, ó Deus, os familiares, ó Pai, fortalece com a Tua graça, Senhor, em nome de Jesus, vai, ó Pai, achatando a curva, Senhor, das estatísticas desta doença, Pai, vai, Senhor, diminuindo, Senhor, que nós possamos logo voltar às nossas atividades e que o Senhor, ó Deus, abençoe a vida financeira do Teu povo. Tem misericórdia, Pai, abre, Senhor, condições de trabalho, mesmo distante, mesmo em casa, que o Senhor nos ajude, Pai. Vai abençoando as crianças, ó Pai, neste ano, as crianças, ó Deus, que têm que estudar em casa, muitas sem condições de estudar, que o Senhor tenha misericórdia, Senhor. Abençoe, ó Deus, cada lar. E, Pai, eu quero clamar por todos aqueles que precisam trabalhar, por todos os trabalhadores e trabalhadoras da área da saúde, das equipes funerárias, ó Pai, da polícia, Senhor, dos comércios, algumas empresas que não podem parar. Senhor, tem misericórdia de todas essas pessoas, Senhor, em nome de Jesus, alcança com a Tua graça.
Senhor, tem misericórdia do nosso país, tem misericórdia deste povo, tem misericórdia da nossa direção política. Senhor, nós queremos clamar pelas nossas autoridades, clamar a tua misericórdia, clamar a unção do Senhor. Pai, a tua palavra nos chama, Senhor, a erguermos as nossas mãos e pedir a tua bênção sobre a vida das nossas autoridades, quer sejam prefeitos, quer sejam governadores, quer sejam presidente, que o Senhor, ó Deus, possa estar pondo a tua mão de poder. E agora, Pai, eu clamo que o Senhor nos dê uma semana de paz, na certeza, ó Pai, que nós estamos reconciliados e reconciliadas contigo. Abençoe a tua igreja com a tua bênção, a bênção do Deus Trino, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, que a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com a tua vida, meu irmão e minha irmã, esteja com o teu lar, e que essa bênção esteja com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e eternamente. Amém e amém e amém. Amém, meu irmão e minha irmã. Nós vamos ainda ouvir um pós-lúdio, um hino que eu faço dele a minha oração, te convido a fazer o mesmo. É um hino que nos convida a ficarmos tranquilos. Fique tranquilo, não se desespere, né? Deus está fazendo a obra dele. Creia. Que Deus te abençoe. Tenha uma semana de muita paz, em nome de Jesus. Tempestades e bonanças, não temo mais ondas e ventos. O que pra mim é impossível, pra Deus é só questão de tempo. O mar é grande, eu sou pequeno, mas Deus não vai me abandonar. Isso é história pra viver, experiência pra contar. Isso é Jesus a me moldar. Está sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando. Então, toda promessa tem um tempo de espera, mas Deus já decretou vitória nessa guerra. Fica tranquilo, não se
dia.